Fala galera inteligente, tudo bem? Nesse episódio nós vamos falar sobre a camada de enlace. Na camada de enlace nós vamos definir como os pacotes, na verdade ainda a gente trabalha ainda com datagramas, irão acessar o meio. Nela vai ser definidos controle de acesso, controle de erros, enfim, é uma camada essencial. Ok? No vídeo a gente vai explicar e detalhar um pouco mais sobre essa camada, beleza? Vamos lá? Fala pessoal, então vamos continuar falando sobre camada de enlace. Um dos primeiros conceitos que a gente tem que ter, obviamente, é o conceito do que é um enlace. Então o enlace é um canal de comunicação que vai conectar dois nós, origem e destino, tá certo? A gente tem vários tipos de enlaces, vamos dizer assim. A gente tem os que utilizam o princípio de corrente elétrica para transmitir os dados, o cabo patrensado, coaxial. A gente pode ter luz, fibra ótica, a gente pode ter sinais de radiofrequência com, por exemplo, Wi-Fi 3E802.11, enfim, são inúmeros meios aí de comunicação que a gente pode utilizar para formar esse enlace. Quando a gente está falando do modelo OSI, a gente tem dentro lá das camadas do modelo OSI, a gente estudou que são 7 camadas, 5 especificamente para o protocolo TCP/IP, então o protocolo TCP/IP ele vai utilizar 5 camadas, tá certo? Depende também da literatura, algumas literaturas vão abordar como 4 camadas. Mas o que a gente viu, que dentro de cada uma das camadas, ele vai tratar somente as informações referentes àquela camada em específico. Então, na camada de enlace, ela especificamente vai cuidar das questões que a gente vai estudar aqui na aula, pura e simplesmente relacionadas à sua camada. Ela não vai interferir nas camadas adjacentes, ou seja, não vai interferir em nada na camada de rede, nem na camada física, ok? Então, a gente viu essas definições, então cada uma das camadas, o tratamento dos dados vão receber um nome diferente, Por exemplo, na camada de aplicação, recebe-se o nome de dados. Na camada de transporte, a PDU, que é particularmente lá a unidade de dados lá dentro da camada, é chamada de segmento. Na camada de rede, a gente tem lá o pacote. E na camada de enlace, a gente tem o quadro ou o datagrama, tá certo? Então, essa abordagem é só para um conceito para vocês aí. Então, vocês vão me escutar falar sobre datagrama. Então, eu estou falando justamente da PDU que está sendo tratada na camada de enlace, beleza? Só algumas definições aí, ok? Bom, o que então a camada de enlace vai oferecer, Quais são os serviços que ela vai ter ali dentro? Então, ele vai ter um enquadramento de dados, que vai ser a adaptação desses dados para a camada em específico. Ela vai ter acesso ao enlace, isso aí vai se dar através de um protocolo de controle de acesso ao meio, ok? Um MAC, ok? Ela vai garantir em alguns aspectos, similares, depois a gente vai ver lá. Na verdade, não é similar, mas fazendo analogia lá com a camada de transporte, uma entrega confiável. Isso é principalmente para a questão da de tratar os erros, tá certo? Que é muito utilizado em redes Wi-Fi. E tem também a questão de detecção e correção de erros, A gente tem lá, por exemplo, só para citar, a gente pode utilizar, por exemplo, bit de paridade, para verificação de erros, CRC, enfim. A gente não vai focar porque não é um foco do nosso curso, Observando que a gente vai falar, vai abordar os conceitos de todas as camadas, mas a gente vai focar muito o nosso curso aqui na camada 3 e na camada 5, que são a camada de rede e a camada de aplicação, ok? Bom, e como que isso vai se dar, então, através da rede, Como que isso vai ocorrer? A camada de enlace em si, ela vai estar bem associada, ao adaptador de rede, ok? A placa de rede. Então, normalmente, ela vai estar conectada lá no slot PCI, não é? Ela vai ter um controlador que vai fazer todos esses controles, todas essas definições de serviços, o enquadramento, o acesso ao enlace, a detecção de erros e tudo mais. Então, tem uma ilustração aqui que tenta demonstrar isso. Então, a placa de rede é conectada ao barramento PCI, automaticamente o barramento interno vai comunicar com a memória e CPU do hospedeiro aí, ok? Bom, e os tipos que a gente tem de enlace, Então, a gente tem os tipos de enlace ponto a ponto, são 2 basicamente, E no ponto a ponto, como propriamente, já dá para deduzir, do que se trata, Você tem origem e destinos conectados diretamente, ok?
Tem aplicações? Tem. Então, você vai ter lá protocolos que vão ser utilizados, né? Por exemplo, protocolo PPP, né? Que é o protocolo ponto a ponto. E você tem, por exemplo, o HDLC, que também é uma utilização de protocolos, né, de enlaces ponto a ponto, tá? E o mais usual, né, que a gente vai focar um pouco mais no nosso curso, são os enlaces de difusão, né? Por que enlaces de difusão? Normalmente eles compartilham o mesmo canal, né, de comunicação, né? Você vai ter vários nós remetentes e vários nós receptores, né? E eles normalmente, né, vão utilizar o termo de difusão, ou seja, eles vão encaminhar esses dados para todos, né, para toda a rede. Ele vai propagar esses dados para toda a rede. Um exemplo clássico aí de difusão, né, se a gente colocar a outros exemplos, né, seria, por exemplo, como a rádio, né, mas a rádio é unidirecional. Né, se você quiser sintonizar, você tem que selecionar um determinado canal e tal. É uma propagação de difusão, tá certo? Exemplos que a gente vai trabalhar aqui, vai abordar as características, é o Ethernet e as redes sem fio, tá? Então, o problema de se utilizar esse tipo de enlace de difusão, de acesso múltiplo, você tem dois problemas, né? O problema de colisão e a forma como você vai acessar esse meio, tá certo? Então, a gente passa a ter a necessidade de ter protocolos de acesso a esse meio, tá? Então, quais são esses protocolos? Quais são essas categorias que a gente tem de protocolos para acessar o meio? São três, basicamente. Você pode utilizar um protocolo de divisão de canal, um protocolo de acesso aleatório e um protocolo de revezamento, ok? A gente vai detalhar cada um deles. Né? O protocolo de divisão de canal, ele está muito associado às questões de multiplexação, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui o TDM, né, que é uma multiplexação por divisão de tempo. Então, a cada intervalo de tempo aqui, você tem quadros pré-definidos entre origem e destino para serem transmitidos. Né? Então, vai ter a comunicação do quadro entre o nó A e nó B no tempo 1, do nó A para o nó C no tempo 2, e cada um dos quadros vão sendo formados nesses intervalos de tempo. Então, ou seja, o tempo é compartilhado para cada comunicação fim a fim. Ok? E a gente tem, por exemplo, o FDN também, que é muito usual, né, na parte de comunicação de radiofrequência, que você aloca intervalos do seu canal de frequência, né, dentro do espectro, para cada um dos enlaces de comunicação. Ou seja, aqui você tem uma transmissão de um nó, né, num canal de frequência, entre dois nós, né, e no outro canal a gente tem uma outra comunicação com outros nós distintos, né, ou seja, sem interferir um no outro, né, preservando essa distância que existe entre os canais de frequência. São canais de frequências diferentes, tá certo? A gente tem também outros modelos, né? Você tem o SDMA, que foi muito utilizado em sistemas de telefonia móvel, enfim, tem vários outros, né? TDMA, enfim, são vários outros tipos de protocolo de divisão de canal, ok? Além dos protocolos, né, de divisão de canal, né, que a gente acabou de ver, a gente tem os protocolos que são considerados protocolos de acesso aleatório, né? Um dos que a gente tem de características aí é o Aloha, ok? Eu costumo chamar o Aloha, né? A literatura define o Aloha como protocolo mal educado, né? Como que seria? Então, a figura aqui tenta ilustrar justamente isso, né? Você tem três nós tentando transmitir no mesmo intervalo de tempo, ok? Então, aqui acontece o que a gente chama de colisão. Né? Então, ele vai esperar um tempo aleatório e tenta-se novamente. Nesse caso aqui, o 3 esperou um tempo aleatório diferente, tá vendo? Em relação aos dois primeiros. O que ocorreu? Uma nova colisão entre os nós 1 e 2. Tempo depois, né, somente o nó 2 consegue transmitir esses dados. Né? Depois você tem uma outra colisão entre o nó 1 e o nó 3, né? Para só depois você ter vamos dizer assim, sucesso na transmissão entre o nó 1 e o nó 3, tá vendo? Só que em intervalos de tempos diferentes. Ou seja, qual a característica desse protocolo? Ele sabe exatamente o tamanho dos quadros que você vai ter aqui para dessa transmissão, ele define isso, ele vai definir o intervalo de tempo que essa transmissão vai durar, mas ele tem a desvantagem de que ele não escutar o meio, vamos dizer assim, né? Ele vai falar simultaneamente mesmo, então ele é um cara mal educado, ele não quer saber se alguém está falando junto. Né, ele quer falar também, ok? Bom, se a gente tem um Aloha que é o mal educado, a gente tem um cara que é educado, que é o CCMA, né? O CCMA ele trabalha com um sistema que é a detecção de portadora, ou seja, antes dele começar a transmitir, ele vai escutar o canal primeiro,
né, para tentar transmitir. Né? Se naquele momento que ele escuta o canal, o nó, escuta esse canal e ele percebe que aquele canal está disponível, aí sim ele vai transmitir esses dados, ok? E ele tem uma questão também que é o seguinte: se simultaneamente, né, dois nós começam a transmitir, né, escutando o canal, mesmo assim há uma colisão, então ele vai esperar um tempo aleatório para novamente retransmitir. Ok? Então, ele é baseado nisso, né? Então, ele vai ter a detecção de portadora e a detecção de colisão, tá? Que forma o CCMA-CD. Beleza? Bom, então, no nosso CCMA aí, nós chamamos aí do carinha educado, né? Bom, além do protocolo de acesso aleatório de divisão de tempo, né, que a gente viu, né? Compartilhamento de canal, a gente tem também os protocolos de revezamento, tá? Nos protocolos de revezamento existem dois tipos, basicamente, né? Você tem um protocolo de pooling, seleção, né? Que dentro da rede é eleito um nó mestre, e esse nó mestre vai ali direcionar quais são os nós que irão comunicar a cada momento, né? Bluetooth é um exemplo desse tipo de rede. E a gente tem também o protocolo de passagem de permissão, né? O mais clássico aí é a passagem do token, né? Que é um sinal que fica rodando na rede, circulando na rede, né? E só vai transmitir quem tiver posse desse sinal, ou seja, quem tiver ali, vou começar a transmitir, então eu vou tirar esse pacote da rede, esse sinal dessa rede, e vou começar a transmitir. Ou seja, todos os outros nós têm que aguardar o final da minha transmissão para começar a transmitir. Então, como característica, né, por exemplo, né, nesse tipo de rede não há colisão. Mas a gente vai ver que tem perdas nessas características aí. Ok, pessoal? Se você tiver alguma pergunta, estamos disponíveis aí, qualquer coisa que precisar, só mandar um e-mail ou deixar nos comentários aí. Grande abraço, até a próxima.